Olá para você que me acompanha mais uma vez aqui no episódio de Governança e Carreira, Propósito em Ação, o podcast que eu preparei e desenvolvi para gerar conteúdo especialmente sobre carreira, para que a gente possa sempre estimular essa discussão entre todos nós. E você já me conhece, você já sabe, se eu estou em vídeo aqui, se eu estou nesse estúdio, é porque eu estou na série dos meus episódios especiais, estou mais uma vez na presença aqui de um convidado super especial, já é o 5º episódio que a gente tem convidado aqui no podcast e eu já vou começar aqui passando a bola para ele, falar rapidamente aqui um pouco do perfil. Estou hoje com a alegria aqui de receber o Emerson Dias, né? Vou contar um pouquinho como é que eu acabei conhecendo o Emerson, né? Quando eu comecei meu mestrado profissional, ele fez uma palestra de abertura, eu lembro bem disso e obviamente acompanho também o trabalho dele, achei que faria muito sentido convidá-lo, ele gentilmente aceitou o convite e vai dividir a experiência dele aqui com vocês e comigo também. Falando primeiro rapidamente aqui um pouco da história e da bio do Emerson, ele é, na verdade, pesquisador de longevidade de carreira, vamos falar muito sobre isso. Ele é doutor, recém-concluído aí o doutorado dele pelo Mackenzie, mestre de administração e gestão de negócios pela FIA, né, onde nós nos conhecemos também, MBA executivo, MBA de gestão estratégica de pessoas pela GV, um currículo super vasto. Tem também cursos de extensão, entre outras disciplinas, né, envolvendo a psicologia econômica, psicologia organizacional, filosofia. Olha que bacana, tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar. No final das contas, a gente está sempre falando do ser humano, né? Professor de graduação, pós-graduação, diversas instituições como Mackenzie, FIPECAF, FIA, INSPER, dentre outras. Foi colunista da Rádio Trianon, autor de 5 livros, vai falar um pouquinho sobre eles aqui hoje. E interessante que ele foi um executivo com uma carreira bastante consolidada, mais de 20 anos no mundo corporativo, desenvolvendo posições em diretoria executiva, né, no campo aí da contabilidade, de finanças, Grupo Carrefour, Grupo Siemens, dentre outros grupos no Brasil, Mannesmann, ABB. E depois de 20 anos como executivo corporativo, hoje ele é também coaching e mentor de carreira, né? Então a gente vai discutir sobre tudo isso aqui hoje. Vou parar de falar e já vou passar a bola aqui para o Emerson, para ele poder se apresentar para todos vocês, para quem não o conhece, obviamente. E já vou passar com uma primeira pergunta, Emerson. Recentemente, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, recentemente eu acompanhei um TED Talk que você fez dentro de um evento da FIA, né? E foi um TED Talk super feliz, né? Onde você fala muito sobre a essência, sobre a forma, você fala sobre longevidade de carreira. E eu gostei muito assim de uma analogia que você fez, quando a gente vai para a etimologia da palavra trabalho e carreira, a gente vai encontrar significados do tipo, carreira é uma estrada, o trabalho ele vem de uma origem de instrumento de tortura. E você começa com uma provocação interessante e fala assim, será que carreira e trabalho, no final das contas, é um caminho de tortura que a gente tem que ter na vida? Você começa por aí, desenvolve uma dinâmica super bacana e termina. Brilhante interação que você fez ali, falando, no final das contas, é sobre longevidade, é sobre propósito, é sobre a gente se encontrar nesse mundo tão longo que é a nossa carreira, que se mistura com a vida. Sim. Diante disso, eu queria já começar deixando você livre aqui para se apresentar e, claro, te fazer uma primeira pergunta bastante aberta, para te deixar bastante à vontade, de falar assim, divide um pouco já com o nosso público o que a gente tem que entender quando a gente fala de longevidade de carreira e por que isso cada vez mais é importante nos dias de hoje. E, mais uma vez, super obrigado por estar aqui comigo no podcast. Eu que agradeço o convite, o espaço para falar desse tema, que é o tema que eu tenho me dedicado aí os últimos 5 anos, né? Incluindo aí o doutorado. E acho que é um tema que está presente nas nossas vidas. Todo mundo, acredito eu, espera, né, ter uma vida longeva, uma vida repleta de realizações. Então, acho que isso é uma coisa que nos pega de forma geral. Bom, eu acho que esse tema é o grande ganho do século, longevidade. Né? A gente hoje fala de uma expectativa de vida no Brasil próxima a 80 anos. Né? E se você pensar há 50 anos atrás, isso era por volta de 50 anos. Então, quer dizer... A diferença é muito grande. É muito grande. E é muito comum a gente, nas conversas do dia a dia, você fala assim, quando eu era criança, eu olhava as pessoas de 30, 40
eu achava essas pessoas velhas. Exato. E hoje, você que está com 40, você que está com 35, você olha para uma pessoa de 50 e acha que ela não tem 50, né? Você acha que ela é uma pessoa 5 anos mais velha que você e tal. Então, eu acho que esse reflexo da longevidade ele é muito presente e a gente tem essa perspectiva. E sob essa perspectiva, eu acho que vale a pena você, já que né, a ciência, a infraestrutura, a alimentação, tudo isso nos deu mais anos de vida, faz sentido a gente agora acrescentar vida a esses anos. Legal. Então eu acho que a longevidade é sobre isso, é como é que eu acrescento vida a esses anos que eu vou estender, né, de permanência aqui nesse mundo que conhecemos, ou né, mais ou menos conhecemos. Então eu acho que a longevidade é esse ganho, e o meu envolvimento com ele decorre dos meus estudos de carreira, né? Eu fui me aprofundando cada vez mais na temática de carreira e chegou um dado momento que eu entendi que a carreira ela não é mais aquilo que a gente chamava né, de estágios, que era você começar numa profissão, desenvolver e um belo momento você se aposenta e vai para casa e né, vai viver. Né? Exato. E a carreira não é mais isso, porque dada esse aumento de expectativa de vida, dificilmente as pessoas pararão de trabalhar né, aos 60, a 65 anos, por uma questão de estar em condições, ativo, né? E você querer realmente trabalhar, ou por questões financeiras, porque você mais material. né, não consegue chegar aos 65 anos ali com a vida ganha, né, digamos assim. Então você precisa disso. E aí como é que você faz disso não uma estrada de sofrimento, mas um período de desenvolvimento? Muito né? Que eu acho que essa analogia que você fez. Né? Que é essa conversa. Então eu acho que esse é o meu ambiente de estudos no momento, né? E é o que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Legal. Obrigado, Emerson, por começar já abrindo um pouco as nossas cabeças para refletir, né? Você que está acompanhando a gente aqui já deve estar se enxergando dentro disso. E interessante que você traz uma abordagem muito interessante mesmo, que você fala o seguinte, pô, já que a gente tem mais vida, vamos acrescentar, já que a gente tem mais tempo, né? Sim. Vamos acrescentar vida nesses anos a mais, né? Exato. E isso é muito coerente com o que de fato está acontecendo, porque de fato, talvez em períodos anteriores, eu pessoalmente, eventualmente você, foi criado por uma geração, a geração dos meus pais, eventualmente dos seus pais, naquele paradoxo mais da era industrial que você se forma, trabalha, acumula o máximo de dinheiro e se aposenta e depois vai viver a vida. É isso. E hoje é bastante diferente, né? Talvez Sim. porque não dá, ou também porque talvez a gente não queira. Exato. Porque ainda que você tenha algum conforto patrimonial ou se planeje para isso, é muito difícil hoje em dia você imaginar uma pessoa de 65 anos sem fazer nada profissionalmente falando, né? Exato. E no teu território, que eu lembro que você falou sobre trabalho voluntário, trabalho doméstico, etc. Que tem uma série de questões que é trabalho, no final, que são considerados trabalho, a gente tem que colocar isso na nossa narrativa de carreira, né? Exatamente. Cada vez mais cabem várias carreiras no nosso ciclo de vida, né? Exatamente. Você Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Você tocou no tema do trabalho voluntário, né? Eu penso muito sobre isso porque às vezes a pessoa fala assim, eu ganhei a vida, né? Ganhei a vida, não preciso mais trabalhar por dinheiro e tal, tá resolvido. Mas ele vai sentir a necessidade de fazer alguma coisa, né? De se mostrar útil em alguma coisa. Então eu vejo, por exemplo, no campo do trabalho voluntário, aí você pode olhar isso para inúmeras possibilidades, né? Por exemplo, eu represento uma associação de executivos, né? Todo mundo que trabalha lá é voluntário, e é uma associação que desenvolve relacionamento, networking, eventos, né? Então, eu estou nessa associação há mais de 20 anos, enfim, e é muito bacana porque você lá tem pessoas que estão aposentadas já há um bom tempo, mas que estão atuando, promovendo coisas, distribuindo conhecimento ou conectando pessoas para novas possibilidades, né? E às vezes você vê assim, pô, mas por que esse cara trabalha, né? Ele não precisa, financeiramente ele não tem necessidade. Mas é porque a pessoa tem esse desejo de se manter útil, ativo, né? Se desenvolvendo. Então isso casa com a ideia de que a longevidade pode ser um período de desenvolvimento e não apenas uma estrada de sofrimento, né? Principalmente porque a pessoa já resolveu as grandes questões da vida, digamos assim. Exato. E segundo, porque a sociedade tem espaço para esse tipo de trabalho, né? Muitas vezes você vê, por exemplo, às vezes uma startup com ideias brilhantes, mas que falta ali alguém com um pouco mais de experiência de vida
para orientar. Então, quer dizer, também há um espaço ali, muitas vezes, para você prestar um serviço, né, dar um apoio, enfim. Então, há muitas possibilidades quando você pensa no trabalho não apenas como um local para você extrair a sua remuneração, mas um local para você continuar ativo e se desenvolvendo. Então, quando você abre o seu horizonte de pensamento para o que é trabalho, já que você falou da questão da filosofia, né? Perfeito. A filosofia define o trabalho como qualquer ação humana para satisfação de uma necessidade humana. Perfeito. Então, quer dizer, tudo que eu fizer para satisfazer uma necessidade humana é trabalho. Então, quando eu olho o trabalho por esse aspecto, aí eu tenho muito mais possibilidades do que apenas o trabalho necessariamente remunerado, né? Olha que legal. Então, isso é um jeito diferente de olhar para as possibilidades de carreira. Legal. E muito alinhado com as necessidades da sociedade moderna. Exatamente. Onde, de fato, o vínculo longevo com uma empresa, às vezes, ele é mais rápido, né? Não é tão longevo e por aí vai. Ô Emerson, eu queria que você continuasse aqui com a gente, agora te fazendo uma pergunta um pouco mais da tua história, né? A gente começou falando de longevidade também para conectar com a tua história. E quando eu fiz aqui a descrição da sua mini bio, e a mini bio mesmo, eu fiz um resumo, porque tinha mais coisas aqui para falar, eu falei de um profissional que foi pelo menos 20 anos como executivo, né? Chegando a níveis de diretoria de grandes empresas. E hoje você se apresenta como, né, o estudioso de carreira, coach, mentor de carreira, professor, uma série de outras atividades. Me conta um pouco dessa trajetória, né? Porque o Emerson que hoje faz um TED Talk, ou que tem vários outros conteúdos que eu te acompanho, e que está aqui nesse bate-papo hoje, falando de carreira, tendo cursado filosofia e outras disciplinas fora ali do ambiente mais financeiro, contábil, que seja, administrativo, hoje é uma outra pessoa praticamente, né? Sem dúvida. Conta um pouco dessa trajetória, quais que foram as inquietudes que você teve para sair da rota ali do mundo corporativo e se colocar como essa pessoa que se encontra hoje como um estudioso de carreira e que ajuda as pessoas, né? Essa pergunta é interessante porque o Zygmunt Bauman ele tem um livro chamado Identidade e esse livro ele conta uma coisa bem curiosa que é assim, ele era um polonês, certo, mas que por questões políticas teve que sair da Polônia e foi morar na Inglaterra, né? E a Inglaterra o recebeu muito bem, porque ele era um baita acadêmico e tal. E ele deu aula muitos anos lá em Leeds e tal. E aí quando ele foi receber o prêmio de doutor honoris causa, o pessoal da universidade falou, bom, qual hino você quer que toque? Porque a nossa tradição é tocar o hino do lugar que a pessoa nasceu, não é? Ai, que legal. E aí ele pensou, poxa, mas eu vou colocar o hino da Polônia... Mas a Polônia, em certo momento, não me quis na Polônia. E quem me quis e que me deu palco para a vida foi a Inglaterra. E ele ficou num dilema, qual hino ele colocaria ali, né, e tal. E aí ele começou a se questionar sobre a sua própria identidade. Eu sou mais inglês ou mais polonês, não é? É a história a mamãe gato deu luz aos gatinhos dentro do forno. Então, os gatinhos, eles são gatos ou eles são bolos, né? Não é porque eles nasceram no forno que eles são bolos, né? Exato. Então, ele fala sobre isso. E essa resposta, para te dar, ela vai nesse caminho, né? Hoje, a minha identidade ela é completamente um cara do mundo da consultoria acadêmico, né? Mas ela já foi, em algum momento, muito forte de um executivo. Olha que legal. Que inclusive... em algum momento pensava, né, em posições de CEO e coisas do tipo. E tive oportunidades de seguir nessa carreira e chegar a essa posição. E provavelmente estaria, se não como CEO, com a carreira de sucesso. Exatamente. Ainda no ambiente corporativo. Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho alguns colegas de trabalho que estão aí em grandes empresas como CEOs, né? E assim, são pessoas da minha geração, da minha formação, que né, eu convivi e tal. Seus, provavelmente. Pares, exatamente, né? E eventualmente até pessoas que eu fui chefe, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que seria um caminho natural. Mas eu acho que em algum momento eu questionei a minha própria identidade, entende? Como fez o Bauman, né? Eu sou mais polonês ou eu sou mais inglês? Então eu questionei a minha identidade profissional. Por quê? Eu quis buscar alguma coisa que me desse, de fato, uma realização pessoal. E essa busca por uma realização pessoal, eu não estava encontrando mais no mundo corporativo, né? Embora eu tivesse um reconhecimento profissional muito grande, mas pessoalmente eu não me sentia mais realizado, né? Eu acho que em parte porque eu fui alçado a posições executivas assim, relevantes muito jovem.
Então, eu acho que o fato de você alcançar algumas coisas muito rápido também, isso te dá uma sensação de que... Mas e qual é o próximo passo agora? Não é? Os ciclos vão acontecendo, né? Então você fica ali meio... Mas para onde que eu vou? E também por conviver nesse ambiente né, da alta direção das organizações, você enxergar, obviamente, de dentro você tem uma visão diferente de quando você está de fora, né? Então você começa a ver que aqueles seus objetivos, eles eram muito idealizados. Eles não eram a realidade daquelas atividades, daquelas funções, né? Eu acho que esse desencaixe começou a mexer muito comigo, assim. Então eu não me sentia, por exemplo... um exemplo muito claro. Hoje, para eu ajudar alguém na sua carreira, é uma coisa que eu tenho muito prazer, né? Mas eu, em hipótese alguma, eu vou demitir essa pessoa. Claro. Por quê? Porque eu não sou chefe dessa pessoa, né? Eu sou um consultor, mas eu, dentro de uma empresa, muita gente que eu ajudei na carreira, em certos momentos eu tive que tomar essa decisão sobre a carreira da pessoa, naquela organização. E por razões das mais diferenciadas, ou porque tem que reduzir custo, ou porque aconteceu alguma coisa, enfim, não é? Ou porque a empresa sofreu uma fusão, uma aquisição, né? Que é a regra do mundo econômico. E não está no seu controle, né? Você fazer aquilo e tal. Então, quer dizer, para mim, o que eu gostava, e eu até tenho esses relatórios em casa guardados até hoje, as minhas características como executivo, onde eu aparecia melhor nas minhas avaliações, era na gestão de equipes, na formação de pessoas, né? Eu tive até uma vez um feedback de um CEO de empresa que dizia assim, você precisa pensar menos na sua equipe e mais na organização. E aí eu falei, mas caramba, eu sou, né, o gestor dessa equipe, eu preciso pensar nessa equipe, né? Então, mas eu entendi o que ele queria dizer, né? Enfim, então essas coisas eu comecei a questionar a minha identidade profissional. Aonde que de fato eu vou realizar aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto bem fazendo, né? Qual o hino nacional que eu vou botar para tocar? Então essas inquietações começaram a ficar muito fortes, né, na minha carreira em algum momento, e eu comecei a pensar sobre possibilidades. E aí, como não achava essas respostas, foi onde eu fui resolver fazer várias outras formações e cursos para tentar de alguma forma abrir a cabeça, né, e achar o lugar que pudesse me receber e que eu pudesse ter essa conexão mais próxima, assim, de identidade, entende? O Emerson, assim, tem vários aspectos que eu gostaria de explorar no que você trouxe, assim, muito alinhado com o que eu penso e com o que eu trago de conteúdo, porque eu acho que é uma provocação que a gente tem que sempre se fazer, né? O público que está aqui me acompanha já deve ter me ouvido falar isso várias vezes. Alguns aspectos interessantes, né, que você trouxe, assim, a identidade, né? Não sei se você concorda, mas no final das contas não tem uma regra mágica, mas pela natureza da nossa formação e da necessidade de a gente tomar uma decisão, por exemplo, para começar uma faculdade muito jovem, alguns têm a sorte ou têm a consciência muito prematura de saber o que quer fazer e ficam a vida inteira fazendo aquilo e se encontram naquilo. Sim, sim. Eu estou pensando naturalmente na carreira mais assim da formação, os executivos que trabalham no mundo corporativo. Sim, sim. Não outros tipos de carreira, vamos dizer assim. Só que aí você vai prosseguindo, e chega uma hora que você fala assim, por circunstância eu fiz uma formação X, mas o que você quer mesmo é outra coisa. Exato. Né? Você vê, né? Você vem do mundo mais, pelo que eu entendi aqui, mais financeiro, mais de negócios, e você sempre se encontrou na gestão de equipes que você falou, né? E é onde você foi sempre mais bem avaliado. Então, no final das contas, talvez a tua propensão para lidar com o ser humano e pessoas já era presente desde sempre. Você provavelmente foi descobrindo isso ao longo do tempo. Exatamente. Queria te ouvir um pouco sobre isso, se faz sentido ou não o que eu estou falando. Sim. E aí, um outro ponto, para empacotar duas perguntas aqui, um outro ponto que me chamou muita atenção, quando você traz e quando eu te acompanho e percebo, vamos dizer assim, a clareza dos seus posicionamentos e a direção muito clara como você traz, me dá uma percepção muito forte, assim, que em algum momento você ampliou sua consciência e colocou intencionalidade para jogar. Né? Quem me acompanha aqui também, acho que já ouviu bastante eu falar muito dessa dobradinha consciência e intencionalidade. Sim. Você tem que ter consciência e intencionalidade na sua carreira, senão ela passa pela sua frente e praticamente você não conduz ela. Sim. O risco sempre é de a gente ser conduzido pelas circunstâncias da onde você trabalha. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre qual que é a tua experiência em relação, até porque você mentora profissionais, como é que você vê que as pessoas lidam com isso com um olhar de médio prazo? Sim. Porque
talvez a gente não precise de um planejamento na última linha de como vai ser as nossas próximas carreiras. Talvez não. Eu gosto de enxergar isso com uma visão de planejamento. Tem autores, né, que você bem conhece, Emília Barra, ela não descaracteriza a importância do planejamento, mas ela fala muito assim, você tem que se testar. Você tem que ir colocando as suas identidades para jogo, vamos dizer assim. Muito mal comentando. Então, não tem muito certo e errado como você faz as transições. Com planejamento ou sem planejamento. Obviamente, com planejamento, deve ser um pouco mais seguro, porque você se testa, você se planeja, você se arrisca antes de se jogar de vez. Sim. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Primeiro, você concorda um pouco com a leitura que eu fiz em relação à tua percepção de como foi seu processo? E, principalmente, sobre como é que você percebe a capacidade das pessoas hoje em terem um planejamento, uma visão mais clara para uma carreira de mais médio prazo, né? Sim. E essas transições, elas são abruptas, às vezes. Às vezes é preciso que você se planeje e consiga enxergar além de 1 ou 2 ou 3 anos para frente, né? Sim. Olha, um ponto que você trouxe aí, tem uma coisa que a literatura chama de realismo de escolha, né? Perfeito. O que é o realismo de escolha? É o seu leque de opções. E esse leque de opções, ele não é igual. Por exemplo, se você, a depender do seu nível socioeconômico, você tem menos ou mais opções, né? Eu gosto de dar o exemplo da geladeira. Tem gente que chega em casa, abre a geladeira, tem um monte de coisa lá, você escolhe o que você quer comer. Tem um monte de coisa aqui que eu vou escolher e vou comer isso aqui. Tem gente que nem precisa abrir a geladeira. Ele pode chamar um aplicativo, ele pode pegar um carro e ir para um restaurante, pegar um avião e ir para outro lugar, enfim. Sem preocupação. Ele pode, nem se preocupa com o que tem na geladeira. E tem gente que nem tem a geladeira, exato, né? Exato. Então, que dirá escolher o que está dentro. Então, o realismo de escolha, ele pode ser uma barreira para você, né, escolher uma carreira. Por outro lado, pegando já um outro ponto que você trouxe aí, que é a questão de você ter uma certa inclinação natural, né, para algumas coisas. Uma vez eu li um livro sobre carreira e ele dizia o seguinte, né, que cedo ou tarde, aquela sua inclinação, porque ele falava de vocação, né, uma questão vocacional e tal, e cedo ou tarde essa vocação se desperta. E a vocação é como se fosse um membro amputado. Não é? Tem pessoas que têm, né, uma perna, um braço amputado e falam que sente aquele membro amputado mesmo sem fisicamente estar. E isso mexeu muito comigo, porque essa ideia de que em algum momento essa inclinação ela vai ficar fervendo ali em você, entende? Mesmo que você não a tenha, você não esteja, mas ela tá ali fervendo, né? Você vai sentir que coçou, sabe assim? Mesmo não tendo um braço, né? Então, eu acho que existem inclinações naturais para cada um de nós. Por isso que eu gosto da construção, que é o nome do meu livro, né, de carreira, que é a essência sobre a forma. Né? Porque eu acho que nós temos uma essência, nós temos uma inclinação para algumas coisas. Agora, a forma, isso a gente não controla, porque a gente não controla o mercado, não controla as invenções humanas. Não é? Então, eu acho que a gente tem esse jogo para trabalhar. Onde é que a gente consegue, de alguma forma, realizar a nossa essência dentro das formas que nos são apresentadas ou que, eventualmente, eu tenha condições de criar a minha própria forma. Eu acho que isso também é possível. Não é? E aí eu volto a falar do Zygmunt Bauman de novo, porque o Zygmunt Bauman ele fala o seguinte, a identidade humana, ela não é um quebra-cabeças, sabe assim? Você pega as peças, espalha na mesa aqui e você vai encaixar e no final você vai montar uma imagem, né? Essa imagem está pré-estabelecida. Você só precisa montar as peças e chegar nela. Perfeito. Então ele fala assim, a identidade não é isso. A identidade é uma bricolagem. Não é quebra-cabeça. Por que ela é uma bricolagem? Você vai montando. Você vai montando à medida que... Construindo ela, na verdade. À medida que você vai tendo experiências, você vai buscando, as coisas vão acontecendo, né? Você estava num lugar, eventualmente você conhecia alguém que você não esperava conhecer e aquela pessoa te apresentou para um projeto, para alguém, e aquilo mudou a sua perspectiva sobre aquela situação, aquela coisa. Não aquilo te trouxe, né, oportunidades e você passou a enxergar. Então você ampliou a sua visão de mundo, né, sobre aquilo. Nossa, tem um outro campo aqui que é bem interessante. É igual você pensar, nós estamos aí em clima de Copa do Mundo, né? Então as pessoas dizem, eu queria trabalhar com futebol, porque eu queria ter a experiência de jogar futebol. Mas se você pensar
quanto existe de trabalho para organizar uma Copa do Mundo ou um evento de futebol, é o roupeiro, é o fisioterapeuta, é o massagista, é o cara que vai fazer a transmissão, é o cara que filma, é o cara que corta a grama. Assim, tem tanta profissão em volta, né, que talvez não seja necessariamente só de jogador, né? Quando você começa a conviver e ver o esporte com toda a sua estrutura, você começa a ver que tem várias outras opções de carreira. Então, você trouxe consciência, né? E eu gosto de dizer que a consciência, a origem da palavra é consciência, né? Que é concentro. Então, porque é no centro que você enxerga o todo. Legal, né? Legal. É a partir do centro que você tem a visão. Então, você vai ampliando a sua consciência. Então, você vai tendo experiências, você vai ampliando. E nessas ampliações, você vai tendo mais possibilidades. E dentro dessas possibilidades, aí é o que você disse da intencionalidade, né? Pô, isso aqui me chamou a atenção, então eu vou me direcionar para lá. Agora, nem toda batalha foi vencida de acordo com o plano, né? Exato. Mas nem toda batalha foi vencida sem um plano. Então, perfeito. E eu gosto de dizer que... É uma boa forma que você traz. Assim, talvez o plano não seja no detalhe cumprido. Isso, exato. Mas tem que ter um horizonte. Uma visão, não é? Pelo menos, né? Porque eu brinco, né, que o planejamento ele não é trilho, né? Ele é trilha. Perfeito. Porque o trilho, você sabe, né, o trem vai passar e vai naquela direção e só. A trilha é uma surpresa, né? A trilha tem hora que choveu e agora não dá mais para passar, ter que abrir do lado, tem uma pedra, né? Você vai meio que construindo a trilha. Mas você tem uma visão, né? De para onde você tá indo e tal. Então, eu acho isso é importante. E essa visão, eu acho que o importante é você buscar na sua essência, né? Para onde que eu vou, né? O que a minha essência tá me dizendo? E tentar achar a forma de realizar essa essência. Agora, isso implica, obviamente, em fazer escolhas, né? E fazer escolhas para o ser humano não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Muitas vezes as escolhas implicam renúncias, né? De coisas que você também valoriza. Então, esse cuidado ele é muito importante. Eu acho que tem que ser bem pensado e bem construído. Algumas partes me chamam a atenção, né? Você falou de uma maneira que eu não tinha ouvido assim. Quanto mais consciência, mais possibilidades que você abre. Exato. Né? Você vê do centro, né? Pela origem da palavra, e mais possibilidades você abre. Super interessante. E me chamou a atenção quando você traz assim, no final das contas, a visão você tem que se voltar para a sua essência. Isso. Né? Quando você volta para a sua essência, autoconhecimento na veia aí a gente está falando da visão. E me fala um pouco, Emerson, da tua experiência sobre assim, o quanto que é possível hoje, especialmente para executivos e executivas, né, que imagino que seja aí o público que você também atende, acompanha, né, no segmento aí de apoio que você faz aí no segmento corporativo e de profissionais experientes, como é que as pessoas estão olhando, se preocupando em ter essa visão? Deixa eu fazer essa pergunta de uma forma melhor do que eu fiz. Assim, eu vejo hoje que a correria do dia a dia é tão grande que parece que pouco sobra tempo para as pessoas pensarem nela mesmo daqui a 5 ou 10 anos. Sim. Quanto mais, qual que é meu significado, qual que é a minha essência, qual que é a minha visão. Por outro lado, pelo que você acabou de falar e pelo que eu defendo muito, isso é fundamental, fundamental. A gente deveria conseguir se respeitar mais e pensar no que move a gente na nossa carreira todo santo dia. Tem que começar a defender isso, que a gente deveria ter um ritual de pensar na nossa carreira todo santo dia. Mas, obviamente, isso não acontece, é dificílimo que aconteça. Me fala um pouco da tua experiência acompanhando profissionais sobre como é que as pessoas lidam com essa capacidade de pensarem na essência dela e qual que é a visão do que, de fato, é a vocação dela. Olha, assim, acho que sendo muito direto, né? A grande maioria não lida, né? Não lida. Pois é. Porque você vai sendo consumido pelas demandas do dia a dia. Muitas vezes você se impõe também muitas coisas, né? Você quer participar de tudo que é evento, de tudo que é situação, quer estar em todos os lugares e tal. Então, isso também vai te consumindo, né, muito tempo. Então, você vai se ocupando e você não para pensar, né, em você, na sua carreira e tal. Então, eu acho que um ponto de atenção é o que o Domenico De Masi falava do ócio criativo, né? Você precisa ter algum tempo de ócio. E hoje é mais difícil ainda, né? Porque quando você tem algum ócio, você vai para a rede social. Aí não vira mais ócio. Não vira né? ócio, né? Então você vê que a palavra negócio,
ela é negócio, né? Eu nego o ócio, então quer dizer, eu me ocupo. E... Oposto, né? Então. Então, acho que você precisa desses tempos e você precisa estabelecer na sua agenda esses tempos. Quando eu era executivo, eu né, colocava lá, olhava a agenda lá do Outlook, né? E aquele monte de compromisso ali e tal. E eu falava, mas que hora que eu vou fazer o que eu tenho que fazer para entregar na reunião, sabe assim? Porque não tinha... É a realidade, Você fica em reunião o dia inteiro, que hora que você para fazer o que você vai entregar, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia. Você precisa de algum tempo para parar e para pensar. Então, isso você tem que fazer de modo forçoso, porque naturalmente ele não vai acontecer, né? Você tem que pensar, essa semana eu vou colocar ali 40 minutos na minha agenda, né? E nesses 40 minutos eu não vou pegar celular, eu não vou entrar no meu e-mail, eu não vou telefonar para ninguém, eu vou me isolar e eu vou pensar sobre mim. Então, eu vou escrever sobre mim, por exemplo. Que é diferente, né? Você escrever, você tangibiliza. Tangibiliza, né? Escrever consolida o pensamento, né? Então, você... Método de aprendizagem. Total. E aí você começa, né, a ter esses momentos de reflexão e tal. E aí você, a partir desses seus escritos, desses autorrelatos, você vai ganhando consciência e tal. Eu tenho um exercício que eu faço já há muitos anos, meio que um diáriozinho, né? Então, eu tenho lá a data do dia e eu coloco aquilo lá por 5 anos. Então, por exemplo, todo ano, naquela data, eu volto naquele caderno e eu vejo o que eu pensava naquele dia, sei lá, 3 anos atrás, há 2 anos atrás. 5... interessante. E aí você vê como muitas vezes você amplia a sua visão, despreza coisas que você achava que talvez eram relevantes e vê de um outro jeito, né? Você fala, nossa, como eu pensava pequeno, sabe assim? No sentido de, né, de uma visão, às vezes, preconceituosa. Circunstancial daquela emoção que estava te afligindo, uma questão assim. Né? Então, eu acho isso muito legal, porque você vai vendo muitas vezes a sua própria incoerência naquilo que você fala e expressa, você vê a sua evolução, você fala, nossa, eu tinha esse pensamento, hoje eu tenho uma visão muito diferente sobre isso e tal. Então, eu acho que esse é um exercício importante, mas eu tenho que fazer de forma forçosa, porque se você achar que o trabalho, em algum momento, vai dar uma folga e tal, e você não vai conseguir fazer isso, né? E aí, é até uma coisa muitas vezes dura, né? E eu passei por isso. Quando você tem um problema de saúde e você precisa se ausentar do trabalho por alguns dias, e aí você, por obrigação, não consegue ir mais para o escritório, aí você para e pensa em você, né? E assim, isso é uma coisa dolorosa de se fazer nessa circunstância, né? Mas se você não faz, de alguma forma a vida vai fazer por você, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Vai no amor ou vai na dor, né? É esse. Então, eu acho que você tem que parar e pensar, né? Fazer essas reflexões. Porque senão né, as águas de março fecham no verão, né? Pau, pedra, tudo pelo caminho. E, obviamente, você falou o tema de saúde, nada mais supera do que qualquer drama de saúde. Uhum. Porém, tem um drama que talvez seja perto disso, que é, eventualmente, um profissional já com seus 55 anos, 60 de idade, que viveu a vida corporativa a vida toda e, eventualmente, é convidado a não estar mais lá e não estar preparado. Exato. Aí é uma dor profunda. Sim. Porque a identidade profissional tem a ver com isso, a necessidade financeira, sim, o ciclo social. Sim. E você sabe, Emerson, eu acho que eu comentei isso em algumas vezes, mas talvez não com a clareza que eu vou dividir com você aqui. Eu comecei a me desenvolver muito nesse tema de carreira e criar uma inquietude em mim de saber onde eu quero estar daqui a um tempo, acompanhando na empresa, que até hoje eu trabalho, coisa de mais de 10 anos atrás, profissionais já nessa faixa etária, resolvidos financeiramente, sim, e que estavam em um momento de transição e absolutamente não conseguiam lidar com aquilo. Sim. E eu tinha com quase 50, tinha meus 40 anos e pensava assim, eu não quero estar nessa situação. Quero estar melhor financeiramente, mas assim, emocionalmente eu não quero estar nessa situação. Sim. E isso me gerou uma inquietude de começar a abrir a visão e obviamente, tentar minimamente me instruir e me relacionar com pessoas como você, por exemplo, que pensam também em longevidade de carreira, que estudam, etc., porque de fato existe um ciclo que no mundo corporativo, ele obviamente não é uma regra objetiva, você pode estar com seus 70 anos trabalhando no mundo corporativo, mas o mercado hoje tem um contexto que você chega um momento que às vezes é meio pressionado. Exato. Se você não estiver preparado, é muito difícil. Dificílimo. E eu queria aqui deixar para o público aqui a dica que o Emerson deu, adorei também, vou pegar para mim a dica também,
Você faz um diário, né? Que eu entendi. É um diário, Um diário ali, assim, gente, você parar, conseguir anotar, tem um efeito muito importante do ponto de vista de percepção, de assimilação. Sim. Capacidade de você discernir o que é uma percepção que a gente mesmo cria e o que é, eventualmente, um problema real. Uma boa dica que o Emerson trouxe. Queria aproveitar que eu estou falando com vocês para lembrar que se vocês estão gostando do conteúdo aqui com o Emerson, se vocês acham que está fazendo sentido o que a gente está trazendo, não esqueça aqui de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com suas amigas, com as pessoas que vocês acham que podem também se interessar. Se você está no Spotify, não esquece também de me seguir lá no Spotify, dar a avaliação de 5 estrelinhas. Se você estiver no YouTube também, aperta lá o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, compartilha, dá o joinha lá nesse episódio, porque é dessa forma que a gente faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e que a gente amplie a capacidade, que é o motivo de eu gerar esses conteúdos, de gerar impacto positivo nas pessoas. E Emerson, seguindo aqui no nosso bate-papo, né, quando você falou aqui, na minha última resposta, me ocorreram algumas questões, como, por exemplo, um grande tema que é a inteligência emocional. As emoções, às vezes, tomam conta da gente. O ser humano é um ser emocional, né? Existe farta literatura sobre isso. Mas, mais do que isso, eu sou também um estudioso da neurociência. Acho que na neurociência a gente encontra muita coisa para explicar um pouco das nossas emoções, do comportamento. E tem algo que eu sempre defendo, é quase que diariamente que eu falo com as pessoas com que eu trabalho, provoco isso muito nas minhas aulas, nos meus conteúdos, no meu dia a dia do trabalho, que é a gente sempre ter atenção com o modo automático, né? O nosso cérebro ele foi feito para fazer exatamente igual que a gente fez ontem. E com o nível de pressão que a gente tem na vida cotidiana, a coisa mais fácil é a gente sair correndo atrás de atender as urgências dos outros e deixar a gente por último escalão na prioridade. Queria te ouvir um pouco também sobre isso, como é que você percebe. E assim, acho que você trouxe assim, a gente precisa realmente ser forçoso, né? Você precisa parar 40 minutos, colocar na agenda, pensar ali sobre você, pensar na carreira. Por outro lado, quando vai o automático ali, a gente passou o dia e esqueceu os 40 minutos. Você tem algum... Essa pergunta talvez seja difícil de você responder. Para mim seria difícil. Você tem alguma dica, alguma questão de falar assim, cara, tá aqui um insight para o nosso público que está acompanhando e falar assim, gente, eu vou sair desse episódio aqui realmente não me deixando mais levar no automático, no ponto de vista de consciência. O que faz... Qual é o momento que eventualmente pode cair a ficha para as pessoas para falar assim, se eu não fizer isso, a única pessoa que é prejudicada sou eu mesmo. Estou te falando isso com um tom de conformismo na minha voz, porque assim, a gente falou um pouco sobre isso, até você participou da pesquisa, né? Eu acessei quase 500 executivos e um dado importante, né? Profissionais preparados, executivos sêniores que fizeram a pesquisa, quase 490 profissionais, quase que um pouquinho mais de 85% declararam que não tem um planejamento de carreira. Pessoas altamente capacitadas para conduzir as empresas e minimamente capacitadas ou conseguindo colocar o comportamento para planejar a carreira. O que é preocupante do ponto de vista do bem-estar das pessoas. Sim. Por isso que eu insisto muito nisso. Eu já falei isso em alguns episódios. Eu queria te ouvir assim. Primeiro, você concorda com tudo isso? E assim, aonde a pessoa deve procurar o gatilho nela mesma para ampliar essa consciência e nada mais fazer do que cuidar dela, no final das contas, né? Sim. Não tem ninguém melhor do que você mesmo para você cuidar da sua carreira e cuidar do planejamento do seu futuro profissional e também pessoal. Tem algum gatilho aí que você se apertou em algum momento e foi buscar intencionalmente a posição de carreira que você está hoje? Ou tem alguma coisa que na mentoria que você faz com os profissionais você deixa de dica ou de insight para o nosso público aqui? Olha, assim, isso, eu acho que tem esses gatilhos, né? Eles são de pessoa para pessoa. Então, um gatilho pode ser, por exemplo, você ser demitido. Muitas vezes a pessoa estava ali na sua carreira, se desenvolvendo, acreditava que na organização ela teria um futuro e por uma razão qualquer, como a gente até comentou aqui, redução de custo, é uma fusão que vai acontecer. É mais frequente. Mudou a chefia mundial, mudou, enfim. Dia a dia dos negócios. Do negócio. E aí o que acontece,
a pessoa, né, tem esse gatilho porque fala, bom, agora vou ter que tomar uma providência. Não esperava. Às vezes o gatilho pode ser um adoecimento, né? Uma coisa que a pessoa, né, não cuidou e apareceu, ou apareceu mesmo se cuidando, enfim. E para mim, eu vou dar a minha experiência, né? É o famoso visão budista, né? De que a dor é sempre veículo de consciência. Se está doendo, tem que investigar. É sintoma de alguma coisa. Então, para mim, acho que era a dor, assim, de você estar numa posição que muita gente queria estar, você ter destaque na organização, ganhar prêmio, você olhar para sua, né, pra sua remuneração e falar, poxa, okay, tá legal, tá, né, bacana, mas você não se sentir dentro, né, de você mesmo uma pessoa realizada, uma pessoa que chega no trabalho e fala, poxa, isso aqui é o que eu gostaria de estar fazendo, sei lá, o resto da minha vida, ou, nossa, eu tenho muito prazer em fazer isso aqui, sabe assim? Essa sensação não estava legal. Então, eu acho que, para mim, a dor interna, né? Essa dor, ela começou a ficar muito grande, muito forte, e aí eu fui procurar ajuda. Né? Mas por que eu estou sentindo isso, né? Assim, para todo mundo que eu converso, as pessoas falam, nossa, você é um cara de sucesso, você é um cara realizado, você não sei o quê, e tá, mas eu não me sinto assim. Então, eu fui procurar ajuda, né? Então, eu acho que o gatilho ele é muito de pessoa para pessoa. Agora, se você não sente dor, né? Nada te incomoda, você não tem uma situação de um gatilho externo do tipo, né? A tua mulher falou que só trabalha, não cuida dela, né? Tem coisas desse tipo. Mesmo assim, eu acho que ainda vale. Vale você se colocar lá um dia na tua agenda, sei lá, daqui a 3 meses, reserva lá na tua agenda, bota lá um compromisso, né? Eu vou conversar comigo mesmo. Isso aí. E aí eu vou responder algumas perguntas do tipo, o que eu quero estar fazendo nos próximos 5 anos, por exemplo, né? Deixa lá a perguntinha. O que eu faço hoje vai se repetir pelos próximos 10 anos? Olha que legal. Então você começa a criar algumas perguntas para você mesmo ter que responder. Porque quando você tem que responder alguma coisa, né, você vai ser obrigado a pensar sobre. Agora, se você não se programar para responder, dificilmente você vai fazer, né? O que vai acabar acontecendo é que você vai deixar passar batido, porque vai vir outra obrigação profissional, familiar, etc. E você não vai responder. Então, eu acho que aloca um tempo ali para você conversar com você mesmo, né? Tem que ser assim. Porque senão a rotina ela vai te consumir e você não vai perceber. A não ser que esteja doendo, né? Se estiver doendo, aí é bom procurar uma ajuda. E fugir das armadilhas, né? Isso. Como você bem comentou, às vezes a percepção externa de sucesso com uma questão clara que, eventualmente, a dor está acontecendo, né? Sim, exatamente. Então, fugir dessas armadilhas. O Emerson, na tua resposta agora, você falou sobre procurar ajuda, né? Eu sei, te apresentei, né, como coach, como mentor de carreira. Eu sei também que você acompanha aí atividades em empresas, né? Palestras aí, posicionamento sobre liderança. Fala um pouquinho aqui para quem te conhece já, mas principalmente para quem está te conhecendo nesse bate-papo. Quem quiser, que serviços, né, que o Emerson hoje faz, quem que está acompanhando e está concordando, aonde que acha o Emerson, né, o que faz sentido aí, eventualmente, para você se conectar com o público que está aqui, do ponto de vista aí também das suas soluções aí, né? Sim. Bom, eu trabalho, né, eu trabalho com consultoria de carreira baseada em ciência, né, esse é o meu slogan. Por quê? Da mesma forma como eu procurei ajuda e entendi que essa ajuda me fez bem, né? Eu entendi que outras pessoas tinham a mesma dor que eu e que aquele processo que eu passei, ele poderia ser inclusive aprimorado, né? E com uma linguagem talvez mais executiva, mais do dia a dia e tal, não clínica, né? Perfeito. Então eu comecei a prestar atenção nisso. E a partir desse entendimento, o que eu fiz? Eu fui buscar em mestrado, doutorado, desenvolver ferramentas para o aconselhamento de carreira, mas que tivessem um embasamento teórico, científico, né? E tal. Por quê? Porque eu, enquanto executivo, me incomodava muito com a coisa mais só da conversa, né? Então isso... Uma autoajuda excessiva, isso, né? Então eu falei, pô, mas, né? Então eu fui buscar esse tipo de ferramental. Né? Então, o que eu faço hoje? Eu ajudo as pessoas, né? Eu me apresento como um consultor de carreira
E nessa consultoria de carreira eu faço um diagnóstico daquilo que a pessoa apresenta. E a partir desse diagnóstico eu desenvolvo um plano de trabalho, né? Que certamente vai envolver alguns assessments, que são essas ferramentas que eu trabalhei, enfim. E o trabalho de apoio ali, né? De conversa, de troca de informações, né? Para tentar ampliar a visão da pessoa para que ela encontre a sua essência e, a partir de encontrar a sua essência, entenda as formas que ela pode realizar e ache um novo caminho profissional. Ou, eventualmente, se mantenha naquele mesmo caminho profissional, mas com um entendimento muito maior sobre ela. Perfeito, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? E a minha própria carreira, gira em torno disso, porque eu faço esse trabalho de consultoria de carreira. Ao mesmo tempo, isso me leva para a escrita dos livros, né? Publicação de artigos. 5 livros já, né? 5 livros, 5 livros. E as aulas que eu dou nas universidades, né? Então, para mim, acabou sendo um ciclo de retroalimentação, né? O trabalho de campo que eu coleto das pessoas, os cases, as situações, eu estudo e apresento isso nas aulas. Então, virou para mim uma... E aí volta com mais conteúdo para as pessoas. Mais conteúdo, exatamente, né? Então, a minha carreira ficou em torno disso. Hein? E que casa muito com aquilo que eu fazia no mundo executivo, que eu falei aqui, os meus maiores feedbacks eram na área de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, né? Só que agora eu não estou limitado a fazer isso na organização que eu trabalho, né? Agora eu tenho uma possibilidade muito mais ampla de fazer isso de forma irrestrita, né, para organizações. E a partir disso também, gera muito conteúdo para treinamentos, né? Agora, por exemplo, estou discutindo um treinamento numa empresa que está sofrendo um M&A, e a ideia é preparar o pessoal para esse futuro que está chegando, perfeito, né? Perfeito. Então, vamos falar muito de possibilidades de carreira, de como é que você ajuda as pessoas que estão nesse momento de incerteza, né? Como é que meio que você acalma os corações, né? O que isso tudo, né, implica nas carreiras das pessoas, enfim. Então, é uma coisa que acho que uma coisa vai levando a outra e a gente vai seguindo nessa toada. E quem quiser te encontrar, a gente vai deixar aqui embaixo o Inédito Viável, não é isso? O site é o Inédito Viável, né? A ideia do inédito é aqui por que inédito, né? Porque todos nós queremos ser ou ter alguma coisa que ainda não temos. Portanto, inédito. E para ter ou ser, tem que ser viável, né? Então, a ideia do o Inédito Viável. O ineditoviável.com.br é o site. E nas redes sociais, no Instagram é o.inédito.viável e no LinkedIn é emersonw.dias, que o LinkedIn é o que eu uso o meu nome mesmo, né? Legal. As outras eu uso a minha marca. Não precisa anotar não, gente, está tudo aqui embaixo. e aí o Inédito Viável, né? Você viabiliza as pessoas chegarem nos seus inéditos, né? Que legal. Porque afinal de contas... Fiz um merchan pra você agora. Ótimo. Afinal de contas, a vida é uma sequência de inéditos que se viabilizam, né? Perfeito, então, perfeito. É a história da nossa vida. É a história. E os inéditos, eles irão se viabilizar. Mas eles vão acontecer independentemente da sua escolha, né? Perfeito. Se eu puder escolher os meus inéditos para buscar viabilizar, me traz protagonismo. Consciência e personalidade. É diferente. Propor o teu inédito, né? O inédito que você queira. É isso, esse é o ponto. Muito legal. O Emerson, chegando já no final do nosso bate-papo aqui, queria ser ousado aqui, como eu faço com os convidados que eu recebo. Caso você também me acompanhe aí nos meus conteúdos, no nosso podcast aqui, tem 2 ou 3 episódios lá que você eventualmente acompanhou e que recomenda ao nosso público que eventualmente volte lá para ouvir ou para assistir, enfim. Eu vou citar 2. Perfeito. Um é do Sidney Oliveira. Legal. Porque o Sidney Oliveira, inclusive, o livro dele, O Futuro do Trabalho, ele é a bibliografia do meu último livro, né? Olha que legal. Eu usei como bibliografia para um capítulo que eu falo especificamente sobre o futuro e tal. E o da Sônia, Consiglio. Exato. Porque eu acho que ela traz uma visão que vai nessa toada que eu estava falando, de você ampliar a sua visão, né? Quando ela fala, por exemplo, de ESG e tal, eu gosto muito desses temas. Por quê? Porque, veja, se a gente pensar 100 anos atrás, quais eram as perspectivas de carreira, né? Trabalhar numa indústria, uma fábrica, talvez num comércio ou no campo. É isso que você tinha de opções ali e tal. Academia, 100 anos atrás, ainda, né, no Brasil, a USP é de 32, então, quer dizer, acho que a da Bahia, que é um pouco mais antiga, né, do Rio de Janeiro, mas assim, quantas pessoas acessavam a carreira acadêmica no Brasil há 100 anos atrás? E se você pensar em 100 anos,
quantas formas de trabalho se apresentaram para nós. Então, por exemplo, quando se fala de ESG, você precisa de trabalho verde, né? Que é o trabalho ligado a essa questão e tal. Novo modelo de negócio. Novo modelo de negócio, nova assim, economia. eu acho que tem assim, oportunidades imensas, né, de se explorar. Então, eu acho que esses dois episódios são, acho que, complementares. Porque fala de futuro de trabalho e fala de possibilidades, né? Quando você incorpora o entendimento sobre esse cenário ESG. Então, acho que esses dois tá de bom tamanho aí pro pessoal. Legal. A dica do Emerson aqui, fica o convite para vocês voltarem nos conteúdos lá, para a gente sempre expandir a nossa rede aqui. Emerson, queria super te agradecer mais uma vez pelo bate-papo. Voou o tempo aqui. Eu observei rapidinho ali o relógio andando, parece que estava mais rápido do que eu estava percebendo aqui. E queria, obviamente, te agradecer demais, né? Parabenizar pela sua trajetória, pela sua carreira. Agradecer por você conseguir também compartilhar com o nosso público de uma maneira tão fluida e tão aberta um pouco da tua experiência, mas também da tua trajetória. E queria deixar aqui o espaço, né? O convite para os nossos ouvintes e quem assiste aqui, acompanhar também as redes do Emerson, né? Ele também gera e veicula conteúdos com frequência. E deixa a sua última mensagem aqui para o público, né? Quando se fala em carreira, quando se fala dos assuntos que nós trouxemos hoje para reflexão. O que você deixa aqui de última mensagem para o nosso público também? Olha, eu vou dizer o seguinte, né? Como eu já comentei aqui, o grande ganho desse período, né, desse século, é o aumento de vida. Então, a gente já acrescentou anos às nossas vidas. Agora, a gente precisa pensar em acrescentar vida a esses anos que a gente ganhou a mais. E pensar em trabalho não só da perspectiva de vou sair daqui, vou ali na loja vender, eu vou na fábrica produzir, eu vou na faculdade dar aula, mas pensar em trabalho de uma forma muito mais ampla, né? Porque trabalho é todo esforço humano para a satisfação de uma necessidade humana. Então, pensar sob essa ótica e de que nós teremos muito tempo para fazer muitas coisas, né, que a vida está nos dando, usar a criatividade para encontrar soluções. Porque eu acho que a gente fala muito de inteligência artificial, que a inteligência artificial vai roubar os empregos e vai mudar isso, vai mudar aquilo. Eu, particularmente, não tenho essa visão, né? Eu acho que sempre que surge uma ferramenta nova, a gente fica um pouco assustado, mas depois se adapta, se acomoda e aquilo acaba gerando outras possibilidades, novos empregos, novas oportunidades, que a gente não enxerga hoje. Novas formas de fazer. Novas formas, exatamente. A necessidade continua existindo. É isso, né? E a gente não enxerga e tal. Então, eu acho que o ponto é a gente desenvolver a nossa criatividade. A gente tem tempo para isso agora, né? Estamos ganhando mais tempo e temos que ter esse olhar amplo, né? De não pensar que trabalho é só sair da minha casa, ir para um lugar e no final do dia voltar. Não, tem muitas possibilidades, né, de trabalho. Ou seja, pensa na sua essência que você vai achar uma forma de realizá-la. Que legal, que legal. Olha aí, gente, já que a gente tem mais tempo, acrescente mais vida nesse tempo, como o Emerson bem comentou. Não deixe para fazer isso amanhã ou depois. Como eu sempre provoco vocês aqui, consciência, intencionalidade. Continua acompanhando os conteúdos do meu podcast e canal do YouTube aqui, Governança e Carreira, Propósito e Atenção, e continue sempre conosco nessa jornada aqui.